Olá, meus queridos discentes. Aqui quem vos fala é o professor Vlarton Soares, o bonitão, alegria e ousadia sempre. E trago hoje mais 3 questões aí de matemática básica para o concurso de Águas Lindas de Goiás, tá certo? Então você que está estudando aí para Águas Lindas, fique neste vídeo até o final que você vai gostar. Trouxe 3 questões aí, inclusive a última questão é de uma prova recente agora, de 2024, tá certo? Essa prova foi aplicada em Palmeiras de Goiás, tá certo? Então vamos lá. Vamos para as questões. Mentira, não vamos para as questões ainda. Eu tenho uma novidade para vocês aí, ó. Olha só. Eu, professor Vlarton Soares, o bonitão, estarei aí fazendo 3 aulões online, certo? Esses aulões serão pelo Google Meet e vai ficar gravado aí até o dia da prova. Então, se você está estudando e deseja, né, se aprofundar um pouco mais nos estudos, garanta sua vaga aí, ó, nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 19h30 às 21h30, tá certo? E se você não puder assistir no dia, esses aulões irão ficar gravados, tá bom? Vou deixar aí disponível, né, os aulões gravados até o dia da prova, tá certo? Então ajude o professor aí, garanta sua vaga e com certeza você vai estar mais preparado ainda para fazer essa prova, tá certo? Então, como já disse, serão 3 aulões online de resoluções de questões da Banca Itame, tá certo? Desta banca que nós iremos, né, que o concurso de Águas Lindas é a Banca Itame. Então eu vou trabalhar só questões em cima da Banca Itame. Muitos alunos estão me perguntando, professor, e para nível superior? Bom, eu estou focando um pouco mais na matemática básica para nível fundamental e médio. Porém, tudo começa no base, né? No básico. Então você aí que vai fazer o ensino superior, experimente fazer essas 3 aulas que vocês vão gostar, porque tudo é base para a prova, né, de matemática aí para o ensino superior também, tá bom? Eu não vou trazer questões específicas de ensino superior, porém eu vou trazer a matemática básica, tá certo? Então você que está se preparando aí, né? Se quiser se aprofundar mais nos estudos, aí garanta sua vaga, tá bom? Ok? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Então, essa primeira questão aí é do estado de Goiás, a prefeitura de Colinas do Sul, né? Essa prova foi aplicada aí em 2020, tá certo? É uma questão bem tranquila, né? E dá pra gente resolver na tranquilidade, sem estresse. Vamos lá. Maria Joaquina pediu ao seu pai uma boneca. Ele disse que a daria se ela conseguisse adivinhar qual número ele estava pensando de 1 a 65. Aí o que a questão quer aí? O que a questão pede? A probabilidade de Maria Joaquina ganhar a boneca é de aproximadamente, certo? Então vamos lá. Ela chegou no pai dela, pediu uma boneca e ele falou o seguinte: Maria Joaquina, lembrei da Maria Joaquina, lembrei da novela Carrossel, que passava bem antiga, mas a primeira versão dela, que tinha Maria Joaquina e o Cirilo, né? Quem lembrar aí, quem for da minha época aí dos anos 80 aí vai lembrar, tá certo? Maria Joaquina então pediu a boneca pro pai e ele disse que daria a boneca, né? Mas ela teria que acertar o número que ele estivesse pensando. Então ele pensou no número de 1 a 65. Qual a probabilidade? Aqui, ó, o próprio problema já falou para nós do que se refere essa questão. A questão é de probabilidade. Eu esqueci de dar um recado no início. Eu peço desculpa aí pelo som não estar muito bom, né? Tem alguns alunos que reclamaram aí do som. Na verdade, não reclamaram, né? Deram a dica aí para mim que o som dos meus vídeos não estão muito legais. Mas eu quero dizer que em breve, né, a gente vai estruturar o canal aí para que possa levar mais qualidade para vocês, tá bom? Então eu preciso que vocês se inscrevam aí no canal para ajudar o professor, tá? E compartilhe para o maior número de pessoas aí, que aí eu vou conseguir estruturar esse canal, tá bom? Na verdade, a ajuda vai ser de vocês, tá certo? Para que eu possa estruturar esse canal. Então vamos lá. A questão é de probabilidade. E o que vem a ser probabilidade? Probabilidade é os casos favoráveis sobre os casos possíveis, né? Beleza. Se ele pensou no número de 1 a 65, você concorda que nós temos lá, ó, que vai ser o caso favorável vai ser um número, um somente. Dentre quantos números? Dentre 65 números. Pronto, acabou a questão.
certo? Então, ele pegou o caso favorável que ele está pensando em um número, certo? De 65 números. É como se fosse o seguinte, ó. Imagine que eu vou pegar esses números, né, vou enumerar aí umas bolinhas de 1 a 65 e vou jogar aí dentro da urna, vou jogar dentro de um saco, enfim. E eu vou ter que tirar um número lá de dentro. Aí ele está perguntando qual a probabilidade, por exemplo, de tirar o número 1 lá de dentro. Então, eu tenho 1 de 65, tá certo? Então, para ela acertar, ela só pode, se ele vai pensar em 60, ele não vai pensar em 65 números de maneira nenhuma. Ele só vai pensar em um número de 65, tá certo? Então, é só nós resolvermos aí essa razão aí, ou essa divisão, essa fração. Vai ficar mais ou menos assim, ó. 1 dividido por 65. O 1 a gente sabe que não dá para dividir, então a gente acrescenta um zero aqui, ó, e vai 0 e vírgula. Como eu já acrescentei um número, eu não posso acrescentar outro, então eu tenho que fazer essa divisão aí. O que eu multiplico por 65 que dá 10? Nenhum, mais o zero. Então, 0 vezes 65 dá 0. Sobra 10, exatamente. Agora eu posso acrescentar outro zero aqui, ó. Como já foi o 0 e vírgula, acrescento um zero aí. Vai ficar 100 dividido para 65, que vai dar 1. Certo? 1 vezes 65 vai dar 65. Se eu estou mais maduro na matemática, eu já parava por aí, porque aqui a gente está vendo que está em porcentagem. Então, este resultado aqui, ó, eu já pararia. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar por 100 para que eu possa obter a porcentagem. Você concorda comigo que quando eu multiplico por 100, essa vírgula aqui ela vai andar duas casas, ela vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar 0,1 e 0 à esquerda, né? Não vale nada. Então, eu olho para as alternativas, já sei que tem uma aqui. Eu já sei que vai ser a letra C, mas eu vou continuar a divisão, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, volte o vídeo aí que vocês vão entender melhor, tá certo? Então, eu já pararia por ali, mas eu vou continuar a divisão. 100 menos 65 dá 35. 35 não dá, já posso baixar o zero. O que eu multiplico por 65 que dá 350? Nenhum, mas eu posso multiplicar aqui por 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 6, 30 com 2, dá 32. Aqui vai dar, pega emprestado, 10 tira 5, fica 5. Aqui era 4, ficou 2. Aqui é 0. 0 eu não vou colocar porque é 0 à esquerda, beleza. Vou acrescentar mais um 0. O que eu multiplico por 65 que dá 250? Nenhum número, então vai ser o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18 com 1, 19. Se fosse o 4, ultrapassaria, tá bom? Então vamos lá. Pega emprestado, dá 10, tira 5, fica 5. 14, pega emprestado aqui, ó. Aí era 5, ficou 4. 14 tira 9, fica 5 também. Agora eu vou parar por aqui. Por que, professor, você vai parar por aí? Porque eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar por 100. E multiplicar esse número todo por 100 é andar com a vírgula. Se a vírgula está aqui, ó, eu vou andar com ela duas casas. Então, olha só como é que vai ficar. 0,0153 vezes 100. Eu vou pegar essa vírgula e vou andar ela uma, duas. Então, a vírgula vai ficar em 1,53. E ele falou de aproximação. Então, é aproximadamente 1,53. Tá certo? Que vai mais próximo ali é o letra C. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte o vídeo aí, pause, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela é bem tranquila também, para quem entende aí de análise combinatória, né? Para quem entende de permutação. Professor, o que é permutar? Permutar é fazer trocas, né? Tá trocando de lugares, enfim, né? Ele fala o seguinte na questão. Eu sempre falo para meus alunos, e estou falando para todos agora, que nós temos que destacar o que ele está pedindo. Ele fala o seguinte, ó. E também essa questão é da mesma prova, tá? Da Prefeitura de Colinas do Goiás. Eu peguei lá algumas questões lá, aleatórias, e estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Então ele fala o seguinte, ó. A quantidade de maneiras distintas que 7 pessoas podem sentar um ao lado do outro na fila do cinema é de. Então, é o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, tem
7 pessoas lá. Então são 7 lugares, ó. 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, eu tenho o primeiro lugar, e o segundo, e o terceiro, né? E o E na matemática vira multiplicação. Então eu tenho o primeiro lugar, E tem o segundo lugar, E tem o terceiro e por aí vai, certo? Então são 7 pessoas que a gente vai colocar aí, né? Um ao lado do outro. Concorda que na primeira fila aqui eu tenho 7 chances aí, 7 pessoas para colocar nela? A partir do momento que eu coloquei 7 aqui, eu só tenho 6 aqui na segunda cadeira, ó, porque um já ficou aqui. E assim sucessivamente. Se eu coloquei 6 ali, vai ser 5 aqui, 5 possibilidades. 4, 3, 2, 1. Professor, é só multiplicar isso aí? Sim. Agora multiplica todo mundo. Ou, né, muitos alunos também fazem pela fórmula. Que é a fórmula? Permutar, né, trocar de lugar? Então, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ou seja, o n ali vai ser o número de pessoas. Ó. Eu tenho 7 elementos. Então, vai ficar 7 fatorial, que é a mesma coisa aí, né? E o que vem a ser fatorial, que às vezes quem está assistindo não se recorda. Fatorial é o seguinte, por exemplo, eu quero 3 fatorial. Eu vou multiplicar esse 3, ó, pelo antecessor dele, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Quando chegar no 1 eu paro, então vai ficar 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Isso é fatorial. É eu multiplicar sempre pelos seus antecessores, que é o que eu fiz aqui com 7. Se é 7 fatorial, então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Opa, chegou no 1, parou. Esse é o 7 fatorial. E quando eu faço essa multiplicação aí, eu vou chegar em 5.040 maneiras, né, que tende a colocar aí essas pessoas enfileiradas. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver 7 lugares e 7 pessoas, eu tenho 5.040 maneiras de trocar aquilo ali, de permutar? Sim. Por exemplo, na primeira aqui eu vou colocar Ana, Carla, Vlarton, Bia, sei lá, Marilene, Antônio e, sei lá, Solange e Fátima. Beleza, ficou aí, né, essas pessoas aí. Depois eu posso ir trocando, eu posso colocar a Carla primeiro, Antônio, Vlarton, pode ver que eu vou permutando aí os lugares e vai ficar, por exemplo, se eu bater uma foto aí, vai sair 5.040 fotos diferentes. É como se eu só trocasse de lugar as pessoas aí, tá certo? Então permutação é isso, permutar é trocar aí as pessoas, né, de lugar, beleza? Se gostou aí, olha só. Se não entendeu, volte o vídeo, pause, tá certo? Que com certeza você vai aprender, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, essa questão é de 2024, é da cidade de Palmeiras de Goiás, né? O time do Palmeiras não, né? Aliás, aos meus amigos palmeirenses aí, eu não vou fazer a brincadeira que o Palmeiras não tem mundial. Não vou fazer, não quero saber, mesmo. Tenho vários amigos aí palmeirenses, tá certo? Gosto muito do Palmeiras, mas, né? Nós estamos falando de Palmeiras de Goiás, é isso aí, beleza? Então essa questão é uma questão muito tranquila também para quem entende aí de equação do segundo grau, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Sobre a equação, está aqui a equação. Ou seja, x menos 1 elevado ao quadrado menos 9 igual a 0. Aí assinale a alternativa correta. Aí ele fala aí, ó, esta equação não possui raízes reais. As raízes dessa equação são reais e iguais. A equação dada é quadrática e possui duas raízes iguais a 2 e menos 4. Esta equação possui duas raízes distintas, cuja soma é igual a 2. Então, olha só, a gente já percebe que nós temos que calcular isso aí. Né? Nós temos que ir para a guerra. Vamos calcular isso aí. Né? Nós vamos ter que calcular essa equação para acharmos se tiver raiz, se não tem. Aí a gente vai entender. Né? Vamos saber resolver a questão aí, assinalar aí a questão correta aí, tá bom? As alternativas. Professor, então tá bom. Você me falou então que nós temos que resolver essa questão. Quem está mais maduro na matemática, eu vou ensinar de duas maneiras. Para quem está mais maduro, eu vou resolver essa questão, né? E para quem esqueceu aí, que tem muito tempo que não estuda, né? Eu vou resolver de duas maneiras. Certo? Olha só, para quem está mais maduro na matemática, isso aqui a gente vai usar produtos notáveis. O que fala lá nos produtos notáveis?
Ele fala o seguinte, ó, que quando eu chego nesta situação, né, uma diferença de quadrado aí, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o primeiro e elevar ao quadrado, vai ficar assim, ó. É o quadrado do primeiro menos, porque o sinal aqui é de menos, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, que 2 vezes 1 tudo é 1, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, mais o quadrado do segundo, que é 1, ou seja, 1 ao quadrado, aí repete lá, ó, menos 9 igual a 0. E agora é só ajeitar isso aí, ó, vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 2 vezes x é 2x, e 2x vezes 1 é também 2x. Mais 1 ao quadrado é 1, menos 9 igual a 0. Então, a gente chegou aí, ó, no x ao quadrado, ainda dá para melhorar isso aí, menos 2x, mais 1 menos 9 dá menos 8, que é igual a 0. Tá certo? Então, a gente chegou nessa equação do segundo grau. Ah, professor, mas eu não lembrei dos produtos notáveis. O que eu faço? Então, vamos para a segunda opção. Na segunda opção, eu vou resolver primeiro o parênteses, ó. X menos 1 ao quadrado. Menos 9 igual a 0. Porém, eu vou resolver isso aqui primeiro. Ó. Como é que resolve isso, professor? É exatamente isso mesmo. Ó. X menos 1 vezes x menos 1. Não está ao quadrado? Aí eu vou usar aqui a distributiva, o famoso chuveirinho. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 1 faz o jogo de sinais, né? Menos com menos dá mais. E 1 vezes 1 é o próprio 1. E continua lá com menos 9 igual a 0. Então vai ficar só ajeitar isso aí, ó. X ao quadrado menos x vai dar menos 2x. Mais 1 menos 9 vai dar menos 8, que é igual a 0. Então, das duas maneiras, a gente chega aí, ó. Certo? Beleza? Então, essa primeira parte aqui é para quem está mais maduro aí na matemática, que consegue fazer por produtos notáveis. E essa outra parte aqui é para quem não lembrou de produtos notáveis, para fazer também aí, né? Se está ao quadrado, é só multiplicar a base aí 2 vezes. Ela por ela mesma, né? Tá certo? Beleza. Então, voltando para cá, a gente achou aí a equação do segundo grau, que é a mesma, né? Dos dois lados. Agora, a equação do segundo grau, ela tem várias maneiras de resolver. Eu gosto de resolver por soma e produto, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? Mas, quando eu dou aulas aí particulares, eu explico as duas formas. Pode ser resolvido por delta, achar o delta depois, né? Jogar na fórmula de Bhaskara, enfim. Você pode se deliciar da melhor maneira possível, tá bom? Mas olha só, eu vou resolver por soma e produto. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou separar aí quem é A, quem é B e quem é C, né? Lembrando que o formato de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, B acompanha o x, o A acompanha o x ao quadrado e o C a gente chama que é um termo independente, tá bom? Então, olhando para essa equação aqui, ó, nós sabemos aí que o A, já que não tem nada acompanhando aí o x ao quadrado, a gente tem o 1 aí, que é o coeficiente 1. Aqui, ó, quem está acompanhando o x é o menos 2. Então, B é igual a menos 2. E o C ali é igual a menos 8, né? Que é o termo independente. Beleza. Como é que faz por soma e produto? Ó, soma vai ser menos B sobre A. O B não é menos 2? Então, esse menos aí do 2 com esse menos aqui vai dar positivo. Então, vai ficar 2 sobre 1, né? Que é esse A aqui, ó. O A é igual a 1. E 2 dividido para 1 é o próprio 2. Beleza. Então, a gente já achou uma raiz. Perdão, não achamos a raiz ainda. Perdão, volta. Não achamos a raiz. Achamos a soma aí, né? O produto é o C sobre A. Quem é C? Tá aqui o C, ó, menos 8. Então,
menos 8 sobre o A, que é 1. Né? Menos 8 sobre 1. Aqui vai dar menos 8. Beleza. A gente vem para o produto e pergunta assim, ó. O que eu multiplico? Qual número que eu multiplico por outro? Ou seja, dois fatores, né? Tem que achar dois fatores que multiplicado dá menos 8. E quando eu somá-los, tem que dar igual a 2. Ou seja, por isso que fala soma e produto. O que eu multiplico? Quais os fatores que eu multiplico que dá menos 8 ou que dá 8? Por exemplo, você concorda comigo se eu pegar 4 e multiplicar por 2, vai dar 8? Ou se eu pegar 8 e multiplicar por 1, também dá 8, certo? Só que olha a diferença. Quando eu pego 8 e multiplico por 1, vai dar 8, beleza. Mas quando eu somo os 2, dá 9. E na verdade, quando eu somar, tem que dar 2. Ah, professor, mas quer dizer que o senhor vai multiplicar 4 vezes 2, que dá 8. Mas quando você somar, vai dar 6. Aí é que são eras. Olha só que maravilha. Eu vou colocar um sinal de menos aqui, ó. Porque quando eu pegar aqui, ó, 4 vezes menos 2, dá menos 8. Que é o que eu quero aqui, ó. E quando eu pegar 4 e somar com aquele menos 2, o que vai acontecer? Vai ficar 4 mais vezes menos dá menos, igual a 2. Opa, deu certinho, professor. Na soma e produto, o senhor achou as raízes. Então, as raízes vai ficar 4 e menos 2. Se você fizer por Bhaskara, você vai chegar nesse resultado aí, tá certo? Então, já tem a raiz x', né, que começa pelo menor lá, que é menos 2. E o x duas linhas, que é a segunda raiz, nós temos que é 4. Vamos para as alternativas. Letra A. Esta equação possui raízes reais? Não possui, ó. Não possui raízes reais? Errado, ela tem duas raízes lá. As raízes desta equação são reais e iguais? Não, elas são reais, mas elas não são iguais. Uma é menos 2 e a outra é 4. Está fora. A equação dada é quadrática e possui duas raízes iguais a 2 e menos 4? Não, é igual a menos 2 e 4. Certo? Então, essa aqui também está errada. Agora, a D. Esta equação possui duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Beleza. Que a soma é igual a 2. Beleza. Então, se eu pegar aqui, ó, 4 mais menos 2, estou somando, ó. Faço o jogo de sinais, ó, 4 mais com menos dá menos. Então, 4 menos 2 dá 2. Dá exatamente o que ele está falando. Tá certo? Então, resposta, letra D. Beleza, galera? Se não entendeu, volte o vídeo, pause, pesquisem, né? Que estudar é isso, é pesquisar. Ah, o professor fez por soma e produto. Eu não entendi, mas pesquisa lá o soma e produto. Ah, eu prefiro fazer com Bhaskara. Faça Bhaskara, acha o delta, depois, né? Substitua aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pelas pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. E quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, tá certo? Tá aí minhas redes sociais. Muitos alunos têm tirado dúvidas pelo meu WhatsApp aí, pode, né? Às vezes você está estudando aí para o concurso, pintou alguma dúvida, manda aí um WhatsApp, eu tendo tempo eu respondo, tá bom? Então é isso, beleza? Espero que tenha gostado e se inscrevam lá se vocês, né, quiserem participar aí desses aulões aí para ajudar o professor, tá bom? Muito obrigado e tchau!